Então, vamos responder com os aparatos ou recursos dos conhecimentos cabalísticos. No entanto, o fenômeno da projeção da consciência, que é o tema mais abrangente, onde a gente comentou no vídeo que a gente postou, e daí suscitou essa pergunta, essa dúvida, do sonho lúcido. Todo ser humano, ao dormir, no sono, a sua consciência, porque nós somos luz e consciência, nós saímos do nosso corpo de uma forma, digamos assim, fluida, suave ou mesmo abrupta, cada qual do seu jeito, do seu modo, de acordo com o dia que passou. Às vezes fica inclusive pairando no próprio quarto, dentro do chamado duplo etérico, que já é um outro conceito que requer uma resposta mais ampla. Dentro da pergunta sonho lúcido, a gente sabe que todo ser humano sonha. Acontece que na projeção da consciência ela se divide em três basicamente partes. A parte daquele ser que a projeção da consciência é completamente inconsciente. Sai do corpo, não sabe nem onde está, não tem nenhuma lucidez. Numa classificação didática para a gente entender. Vale lembrar também que a gente tem aqui no canal vários vídeos ou vários conteúdos sobre projeção da consciência, sobre a própria consciência na visão cabalista, mas que é universal. O fenômeno é universal e a explicação também. Depois tem a segunda parte, ou o segundo modo na projeção da consciência, classificando de forma didática o conceito, que é semi-inconsciente, ou seja, a gente tem uma ideia vaga que fomos levados a uma dimensão extrafísica, na linguagem cabalística, a uma sefirá. Em geral, próximo à Terra, nas chamadas dimensões, nas 6 dimensões, ou 6 sefirot. Claro que próximo à Terra não é um lugar, não é uma questão de distância ou quilômetros, mas o nível vibratório em que nos encontramos. Por isso que, dependendo do dia que levamos, de quais as situações, como reagimos a ela, por dentro de nós, quais as interações com os outros seres, com quem a gente está ao lado, no nosso lar, as vibrações de cada um interferem no nosso modo de projetar a consciência, que somos nós mesmos, apenas sem o veículo material, sem o corpo físico. A gente vê uma imagem aqui, a imagem que tem um cordão, né, um fluídico que sai pela nuca. A gente colocou uma imagem de um ser paraplégico, propositalmente, e com ele saindo sem a autoimagem da paraplegia, da dificuldade, ou seja, ele no sentido do andar ou no mover um braço. Todos nós, que é uma imagem que vai ficar bastante ilustrativa para nós entendermos que também a forma como nós nos vemos, como nós estamos sentindo, vendo a vida, vai ter uma imagem na projeção da consciência sobre nós e, naturalmente, por consequência, a dimensão que vamos estar fora do corpo, correlacionada, situada. O que acontece na distância é a questão sutil, vibracional, como falamos, e o sonho lúcido está dentro dessa parte da projeção da consciência semi-inconsciente. Por outro lado, porque a gente usou o termo sonho lúcido, porque é mais fácil de entendermos, a gente está fora do corpo, estamos num sono e a gente, entre aspas, acorda, né? Porque é o despertar do espírito fora do corpo. Agora, como a gente está tão ligado à matéria, que acho que a vida real é aqui embaixo, na matéria, a gente utilizou o termo sonho. Verdadeiramente não é desdobramento. Só que nessa classificação do semi-inconsciente, até chegar à projeção do terceiro item, que é o consciente, a consciência lúcida, plena, a gente tem uma graduação, ad infinito. Então a gente vê o nosso familiar querido, é levado para a dimensão onde se está,
isso é uma bênção. A gente pode ir para um local também, que aí a gente chama de local porque a gente entende assim como está na matéria, mas não é um local, repetindo, a gente vai para uma dimensão vibracional, correlata, pode ser também algo que aí a gente chama de pesadelo. E pode ser um pesadelo lúcido, quer dizer, a gente vai lembrar das coisas que ocorreram. Existe também, aqui não vai dar para, porque aqui não é uma aula, para quem quiser, manda uma mensagem para a gente no dpp.cabalaespiritualidade@gmail.com. A gente vai formar um novo grupo agora em outubro, uma nova turma, e a gente vai tratar sobre esse tema, porque é muito solicitado. Todos nós, voltando, sonhamos, todos nós temos pesadelos, todos nós nos projetamos. A diferença é que quanto mais a gente se refina em qualidades divinas na linguagem cabalista, maior é o sonho e mais graduado estaremos na projeção da consciência, ou seja, nós vamos estar saindo do corpo sem a mistura do sonho, de algo que a gente mesmo produz, o cérebro e o nosso dia a dia nos confundindo quando a gente sai do corpo, porque o que acontece? Nós não somos o cérebro físico nem o corpo físico, nós estamos com ele aqui embaixo na matéria. E embaixo no sentido de Malhut, da árvore da vida. E o que acontece? A gente, quando sai, a gente tem uma consciência que tem um veículo que a gente expande a nossa aura aqui dentro do corpo e saímos do corpo com essa consciência. Então a gente tem uma absorção e uma percepção em tese mais ampla quando a gente tem essa lucidez ou um grau de lucidez maior, não totalmente pleno, porque ninguém é muito raro, são mestres que têm a plenitude dessa projeção da consciência, mas pode, com treino a gente pode sim, não precisa ser um mestre como a gente imagina nessas referências. Existem muitos seres comuns do cotidiano que fazem, que nos relatam, são experiências lúcidas da projeção. Aí quando a gente volta para o corpo, o cérebro físico não absorve tudo que a gente aprendeu, ou absorveu, ou conviveu, interagiu fora do corpo. Isso é fundamental, porque é exatamente quando a gente volta para o corpo, e aí a questão do sonho vai nos, digamos assim, misturar. E aí a gente vai confundir a projeção com um sonho que foi mera produção virtual do nosso cérebro, ou de uma absorção deformada daquilo que a gente teve fora do corpo. A resposta ficou extensiva, é claro, precisa de pelo menos uns 10 minutos para fazermos uma introdutória, né, uma apresentação. Então, numa síntese, a gente tem a projeção da consciência inconsciente, semiconsciente e consciente. Existe uma graduação nesse nível de consciência e o semi-inconsciente, em geral, há uma certa confusão. Então, o sonho lúcido ele poderia estar nesse segundo nível, vamos dizer assim, o padrão de projeção da consciência, onde a gente percebe num familiar que a gente, um ente querido que está no outro plano, a gente é levado, etc. E ao voltar, desse sonho lúcido, a gente pode ter a vaga lembrança. O importante é que nessa lucidez a gente guarda na memória também emocional, ou seja, tem o sentimento, tem a lembrança e da realidade da verdade. Já numa produção virtual do cérebro, porque isso ocorre, e aí vem os estudiosos da ciência, os cientistas da Terra, a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia, com as teorias do inconsciente, etc. Faltou desvendar esse processo, porque realmente o objeto de estudo do século retrasado, nós estamos no calendário gregoriano no século XXI, o século XIX e XX foram recheados do materialismo científico, e os objetos de estudos das pessoas, entre as pessoas, foi esse padrão ainda do cérebro, da produção virtual. E esse padrão virtual, ele some. Essa memória, ela é fluida no sentido de vir e ir. Ela não fica fixa na nossa consciência. Esses sonhos, que aí não são sonhos lúcidos, são sonhos da produção virtual do nosso cérebro, da nossa confusão ainda, do não discernimento
que está ligada a Binah, que é uma sefirá de discernimento. E aí, numa aula, num curso, numa formação, a gente vai fazer esse esclarecimento. O importante é que todos nós temos, de alguma forma, esse sonho lúcido com os entes queridos, porque também existe a saudade, existe o amor, continua, e os processos entre vivos e os chamados mortos são dessa forma quando a gente dorme, principalmente comum e universal a todos os povos e etnias. E para finalizar, mas só um detalhe importante, ninguém precisa se apavorar, não há necessidade, não existe rompimento, a pessoa não morre quando faz a projeção. A morte é a projeção da própria consciência sem a volta para o corpo. Isso é a morte. Ou seja, mas a projeção da consciência não provoca a morte. A morte, sim, gera a projeção espontânea dessa consciência que somos nós, saindo do corpo.